Olá, meus amigos e minhas amigas. Enquanto ataques russos atingem várias regiões da Ucrânia, incluindo Kharkiv, Kherson e Donetsk, e até um comboio das Nações Unidas, Moscou afirma ter destruído infraestrutura militar e civil ucraniana em 138 localidades e diz que interceptou quase 200 drones ucranianos nas últimas 24 horas. Bom, Kiev afirma que a zona de morte na linha de frente está alterando a forma de atuação médica com a implementação de novas tecnologias. Enquanto se debate sobre os Tomahawks na Ucrânia, a indústria bélica apresenta um lançador terrestre para esses mísseis e um novo helicóptero Black Hawk totalmente autônomo. No campo diplomático, Trump sugere que Erdogan pode ser peça-chave para mediar o fim da guerra na Ucrânia, enquanto no Oriente Médio Israel mantém fechada a passagem de Rafah e reduz a ajuda humanitária em Gaza. Bom, e ainda vamos até Madagascar, onde um golpe militar colocou em fuga o presidente do país. Muita coisa, né? Mas antes de começar, a gente já sabe, né? Deixa o like, compartilha com aquele amigo que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo e comenta aqui embaixo de onde você fala ou o que mais chamou a sua atenção no vídeo. É rapidinho, não custa nada e ajuda bastante o canal. Posso contar com você? Então vamos lá. Bom, gente, começando pela Ucrânia, a madrugada deles não foi nada fácil. Segundo autoridades locais, os ataques resultaram na morte de pelo menos 3 pessoas e outras 17 ficaram feridas. Segundo o que disse a Força Aérea da Ucrânia, a Rússia lançou 96 drones. Desses 96, os ucranianos afirmaram que conseguiram derrubar ou neutralizar 69. Mas mesmo assim foram registrados 27 ataques com drones em 7 regiões diferentes. E os destroços, gente, ainda atingiram o 8º local. O ataque mais pesado aconteceu em Kharkiv. Segundo a polícia de lá, uma bomba planadora russa atingiu um hospital. O prefeito Ihor Terekov informou que 57 pacientes tiveram que ser transferidos para outro hospital. Agora, numa entrevista que ele deu para a imprensa local, ele falou que as linhas de energia foram danificadas e que isso acabou deixando 30 mil moradores sem luz. Bom, gente, agora o ataque que aconteceu em Kherson chama atenção pela natureza do alvo, O governador Prokudin disse que os russos atacaram um comboio de caminhões que transportava ajuda do Escritório das Nações Unidas para a coordenação de assuntos humanitários. Segundo ele, os 4 caminhões eram brancos e estavam claramente marcados com o símbolo da ONU. O resultado do ataque, segundo o governador, foi um caminhão destruído, outro gravemente danificado e outros 2 conseguiram escapar. O primeiro vice-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, o Andriy Sybiha, foi ao X e pediu aos países membros da ONU que condenem o ataque, dizendo que os caminhões estavam entregando alimentos e ajuda vital. Mas os ataques também se espalharam por outras regiões, Em Odessa, uma pessoa ficou ferida depois que um ataque a um armazém provocou um grande incêndio. Em Donetsk, o governador Vadim Filashkin disse que as forças russas fizeram 30 ataques a cidades e vilarejos, matando 2 pessoas em Konstantinivka e ferindo uma em Lima. E em Chernihiv, uma pessoa também foi morta, quando um drone FPV atingiu uma loja local. Bom, gente, agora vamos ver o que os russos têm a dizer sobre as últimas 24 horas, E para fazer isso, vamos dar uma olhadinha no relatório do Ministério da Defesa da Rússia que ele divulgou hoje. Eles afirmaram que suas forças realizaram ataques contra instalações de transporte, combustível e infraestrutura de energia, além de depósitos de armas e combustíveis usados pelo exército ucraniano, e que atingiram alvos em 138 localidades diferentes. No que diz respeito a equipamento, gente, o relatório russo diz que foram destruídos 13 veículos de combate blindados, incluindo um tanque, além de 5 peças de artilharia e 67 veículos motorizados. Eles também afirmam ter neutralizado 14 estações de guerra eletrônica e destruído 8 depósitos de munição. E na guerra de drones, que a gente tem visto se intensificar, as defesas antiaéreas russas disseram ter interceptado 195 drones ucranianos e 6 foguetes HIMARS nas últimas 24 horas. E por falar em drones, o comandante em chefe da Ucrânia, Oleksandr Syrsky, fez uma postagem no Facebook que nos dá uma ideia do impacto que essas pequenas armas estão tendo na guerra, Ele escreveu que a Zona da Morte, na linha de frente, que é uma área sob constante ameaça de ataques de drones FPV, agora se estende por 10 quilômetros. E isso, segundo ele, complica muito a logística para evacuar soldados feridos do campo de batalha. Para tentar contornar esse problema, o Syrsky disse que a equipe médica de uma das brigadas de defesa territorial está usando uns dispositivos chamados consultas médicas de campo. A ideia é permitir que os médicos no hospital façam consultas remotas com os militares que estão no front.
Bom, a gente precisa lembrar que essa ameaça dos drones FPV dificulta a vida dos dois lados, né? Tanto para levar suprimentos quanto para retirar os feridos. A revista The Economist, por exemplo, já tinha informado em agosto que essa zona da morte podia chegar a até 15 quilômetros de largura em alguns setores da frente. É, gente, é uma nova realidade no campo de batalha, né? Que acaba forçando os dois exércitos a se adaptarem o tempo todo. E por falar em realidade no campo de batalha, vamos voltar à história dos mísseis Tomahawk, né? Porque ela ganhou um novo capítulo. Lembra que uma das grandes questões era, mesmo que os Estados Unidos decidissem enviar os Tomahawks para a Ucrânia, como eles seriam lançados, já que normalmente eles são disparados de navios ou de bombardeiros? Alguém, inclusive, comentou aqui no canal sobre isso. Pois bem, gente, uma empresa de defesa americana chamada Oshkosh Defense apresentou ontem uma possível solução. Eles revelaram um novo lançador de mísseis móvel baseado em terra que é capaz de transportar e disparar os Tomahawks. O nome do veículo é XMAV e, segundo a empresa, ele foi projetado para operar de forma autônoma e carregar armas pesadas por longas distâncias. Ou seja, a peça que faltava no quebra-cabeça tecnológico para o uso dos Tomahawks em terra agora existe, pelo menos como um protótipo. Bom, e as novidades tecnológicas não param por aí, né? A Sikorsky, que é uma empresa da Lockheed Martin, transformou o famoso helicóptero Black Hawk em uma aeronave totalmente autônoma, o U-Hawk. Eles basicamente tiraram a cabine do piloto e colocaram no lugar um sistema que eles chamam de Matrix, que permite que o helicóptero seja controlado por um tablet. Com isso, gente, o espaço interno acabou aumentando em 25% e ele pode carregar o dobro de contêineres de carga, ou até mesmo um lançador de foguetes HIMARS ou 2 mísseis de ataque naval. E a autonomia dele, gente, é impressionante. Ele pode voar por mais de 2.900 quilômetros ou ficar no ar por até 14 horas sem reabastecer. É um helicóptero de carga e ataque que agora não precisa de piloto. E isso, gente, acaba reduzindo tanto os custos, claro, mas também não coloca a vida de pilotos em risco, né? Bom, meus amigos, mas vamos sair da tecnologia e voltar para a diplomacia. Porque Trump, depois de mediar o acordo de cessar-fogo em Gaza, parece estar voltando suas atenções para a Ucrânia. E ele já apontou quem ele acha que pode ajudar. Ontem, a bordo do Air Force One, ele disse a jornalistas que o presidente da Turquia, o Recep Tayyip Erdogan, pode ajudar a mediar a guerra entre Moscou e Kiev. Veja o que ele disse, abre aspas. Ele é respeitado pela Rússia. A Ucrânia não posso falar, mas ele é respeitado pelo Putin. Trump também disse que outros líderes da OTAN costumam pedir a ele, Trump, para mediar suas disputas com a Turquia, e que Erdogan seria durão. Bom, gente, agora o Kremlin disse que não houve nenhum contato recente com a Turquia sobre a guerra, mas que um telefonema entre os líderes pode ser marcado rapidamente, se for preciso. Bom, gente, eu acho que vocês sabem, né, que a Turquia, que é membro da OTAN, tem uma posição bem particular nessa guerra, né? Ao mesmo tempo em que mantém uma parceria econômica e política com a Rússia, ela também fornece armas para a Ucrânia. Istambul já foi palco de várias rodadas de negociação entre os dois países. E não sei se vocês lembram, o Erdogan também ajudou a intermediar o acordo de grãos no Mar Negro lá em 2022.